Depois de seu auge, sua quase falência e seu renascimento com mangás que continuam sendo influentes até hoje, Shonen Jump estava esperançosa de que continuaria tão relevante quanto antes. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Inclusive, hoje a Shonen Jump está em sua pior época, e vocês verão tudo isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de começarmos o vídeo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer no YouTube e produzirmos mais vídeos tão informativos quanto esse. Muito obrigado e agora vamos para o último vídeo dessa série. Durante mais ou menos essa época, no caso o início dos anos 2000, começou a surgir algo que hoje é muito comum no mundo inteiro, que é a comunidade de otakus. Para quem não sabe, otaku é o termo utilizado para pessoas que apreciam a cultura japonesa, principalmente animes e mangás. Claro que eles já existiam antes, com o surgimento de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, entre outros, mas eles só começaram a crescer de fato no início dos anos 2000, com Naruto e One Piece, principalmente. E o surgimento desse grupo beneficiou bastante o mundo dos mangás, fazendo ser muito difícil você conhecer alguém com menos de 30 anos que não saiba o que seja Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Entretanto, isso não ocorre na maioria das vezes por conta dos mangás, mas sim por conta dos animes. Voltando para os mangás lançados durante essa época, precisamos citar o mangá favorito de muita gente, que é Full Metal Alchemist. E incrivelmente, ele foi um mangá feito por uma mulher, algo que é muito incomum até os dias de hoje. Em quesito técnico, o mangá é indiscutivelmente muito bom. Sua história é muito bem construída, os personagens, a arte e ainda trata de alguns temas sociais na história, como política, por exemplo. No ano de 2003 surgiu um mangá shounen bastante diferente do resto. Isso porque ele não consistia em batalhas físicas necessariamente, mas sim em batalhas mentais e estratégicas. O mangá é Death Note e é provavelmente um dos melhores mangás shounen de todos os tempos. Por mais que na partezinha final ele acaba ficando bem ruinzinho. Depois desses dois mangás, os mangás shounen começaram a saturar, principalmente os Battle Shounen, que é o estilo que Dragon Ball basicamente inventou. E por causa disso, a partir dos anos 2008, a Shonen Jump estava em uma crise de novo. Isso porque eles não tinham mais nenhum título interessante, fora os que já estavam famosos que sustentavam a revista, como Naruto e One Piece. Eles até tentaram fazer algum novo mangaka fazer sucesso, mas isso acabou não dando certo e eles ficaram alguns anos sem nenhum novo sucesso. Por outro lado, havia alguns concorrentes que estavam se dando bem, e é o caso da Kodansha com Attack on Titan de 2009. Attack on Titan é basicamente um mangá que misturava o gênero seinen com shonen, o que atraiu muitos leitores para a revista. Por mais que não seja um mangá nada demais, é inegável que ele sustentou por um tempinho a indústria dos mangás shounen. Mas não foi só isso que aconteceu nesse ano de 2009. Também houve um lançamento de um mangá que, sinceramente, em quesito técnico, é simplesmente horrível. E eu estou falando de Sword Art Online, que é um mangá que ficou famoso principalmente por conta do anime que foi o responsável por popularizar o gênero Isekai, que é basicamente um mangá ou anime onde o protagonista vai parar em outro mundo. Porém, ele popularizou um gênero na qual ele mesmo nem faz parte direito, porque tecnicamente no mangá, o protagonista vai parar em um jogo e não em outro mundo. Também tem vezes em que ele volta para a vida real e etc. Enfim, Sword Art Online é uma bagunça. A gente só citou ele aqui porque ele popularizou o gênero de mangás e animes famosos e que, por sinal, na maioria das vezes é pura tralha. Vale ressaltar que nós não estamos falando que ele criou. Afinal, esse gênero existe desde os anos 70, mas é fato de que depois dele surgiu muito mais mangás imitando a fórmula. Depois disso, estava na hora da Shonen Jump tentar emplacar algum novo sucesso, pois se continuasse daquele jeito, quando Naruto e One Piece terminassem, One Piece terminar, né? A revista terminaria junto. E foi aí que a Shonen Jump começou a tentar de tudo. Eles começaram a tentar todo quanto é tipo de shonen. Eles fizeram um mangá shonen de esportes, mais especificamente vôlei, que é Haikyuu. Eles fizeram um mangá de comédia romântica, que é Nisekoi, e etc. Enfim, eles começaram a fazer tantos mangás realmente aleatórios, que fizeram até mangá de sumô e culinária. E enquanto a Shonen Jump estava fazendo esses mangás bem menores, a concorrente da Shueisha, a Kodansha, estava cuidando de sucessos como o mangá Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai, e Attack on Titan. Mas a situação da Shonen Jump começou a mudar em 2014. Sim, eles ficaram de 2008 até 2014 enfrentando uma crise. E nesse ano foi quando finalmente a Shonen Jump conseguiu um novo sucesso de verdade, que foi My Hero Academia. E por conta desse mangá, a Shonen Jump conseguiu mais alguns outros sucessos posteriormente. Mas vamos voltar alguns anos, mais especificamente em julho de 2012, que foi quando anunciaram um filme de Dragon Ball Z, e seu nome seria Dragon Ball Z Battle Gods.
Na época, isso se tornou a grande notícia, e assim que saiu o filme em 2013, ele foi um sucesso de bilheteria. Era oficialmente a ressurreição do universo canônico do maior mangá de todos os tempos. Era a ressuscitação de Dragon Ball. Depois do sucesso do primeiro filme, decidiram fazer outro filme que também foi um sucesso, e finalmente um novo anime e mangá de Dragon Ball. Mas o que iremos focar aqui não é no anime, que foi um evento no mundo inteiro, inclusive, lotando diversos lugares ao redor do mundo apenas para assistir ao final do anime. Mas iremos focar no mangá desenhado por Toyotaro e escrito pelo genial Akira Toriyama. Agora, voltando para Shonen Jump, Naruto havia terminado e é claro que uma franquia tão famosa quanto Naruto não poderia terminar tão cedo. Ela devia fazer a mesma coisa que Dragon Ball. Então, em 2016 surgiu o tão polêmico Boruto, que por mais de muitos odiarem, é inegável que em alguns meses ele se tornou um dos mangás que sustentavam a Shonen Jump. Durante essa época, Shonen Jump começou a ter diversos sucessos, como por exemplo Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover, The Promised Neverland, Dr. Stone, entre outros. E todos esses mangás sustentaram a revista ao lado de Boruto e One Piece. Até 2019, 2020, até 2019 e 2020, porque depois disso nós chegamos na maior crise da história da Shonen Jump. Só para vocês terem uma noção, durante essa época, ela chega a perder por volta da metade de seus leitores novos. Esse período é tão horrível para Shonen Jump que ele é chamado de a Grande Extinção. Nesse momento, que durou 3 anos praticamente, todos os mangás que faziam a revista vender foram terminados. E é o caso de Haikyuu, que já estava na revista fazia um bom tempo. Também foi o caso de The Promised Neverland e Chainsaw Man, que só ficou um tempinho sem ter capítulos novos. Aconteceu isso até com Boruto. Mas o principal fator foi o término de Demon Slayer, que em pouco tempo se tornou um dos mangás mais vendidos da história, e que na época estava sendo o cargo-chefe da revista. Para vocês terem uma noção do sucesso de Demon Slayer, ele vendeu mais de 150 milhões de cópias com apenas 23 volumes. Esse grande evento não foi só o fim da Shonen Jump por conta que haviam... Não foi só o fim da Shonen Jump por conta que haviam mangás como Jujutsu Kaisen, One Piece, My Hero Academia, Black Clover e Dr. Stone. Depois disso, a Shonen Jump começou a vender cerca de 1,3 milhões de cópias por semana, um número que é consideravelmente menor do que dos últimos anos. Por conta disso, ela começou a ir para o digital e se adaptar com a modernidade, assim como todas as outras revistas, né? Para ver se conseguem mudar a situação. Agora, falando de outros mangás fora da Shonen Jump, é necessário citarmos o término de Attack on Titan em 2021, já que ele foi por muito tempo o principal mangá shounen e que manteve o gênero vivo por muito tempo. Mas depois de tantas notícias ruins, vamos para uma boa, que é que em 2021 o mangá One Piece superou Batman em números de revistas vendidas, assim se tornando o segundo quadrinho mais vendido da história, apenas atrás do lendário Superman. Mas sinceramente, do jeito que os super-heróis estão cada vez menos populares e os mangás cada vez mais, eu acho que é só questão de tempo até One Piece superá-lo. Depois de tudo isso, chegamos em 2014. Não, 2024, desculpa, o ano em que estamos fazendo esse vídeo. E infelizmente o último grande evento do mundo dos mangás foi a morte de Akira Toriyama, o criador do mangá que marcou gerações, como Dr. Slump, Dragon Ball, Sandland, etc. Ele morreu no dia 1 de março, porém sua morte só foi anunciada pela mídia no dia 8 do mesmo mês. O tanto que Akira Toriyama foi essencial para os mangás atuais, nós nem precisamos mais dizer. Nos vídeos passados e até mesmo durante esse aqui, vocês podem perceber a importância dele. O próprio Osamu Tezuka já havia dito que Akira Toriyama, para ele, não era como um rival, mas sim como um discípulo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer vídeos desse tipo. Agora eu peço que, para você que assistiu esse vídeo até o final, para que escreva nos comentários Dragon Ball. Simplesmente isso, para sabermos que vocês assistiram até o final. E para quem assistiu a série inteira, eu peço para que você escreva nos comentários mangá para sempre. Só isso também. Que aí a gente vai curtir os seus comentários e saberemos que você assistiu todos os nossos vídeos. Até a próxima e tchau.